Hoje nós estamos na lição 66, nós começamos a carta de Sofonias, profeta Sofonias. Também é um livro bem pequeno na Bíblia aí, muito difícil de encontrar. Mas nós estávamos em Abacuque, é o livro seguinte. Agora nós vamos pegar na sequência, né? Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, hoje nós vamos dar a introdução da carta. Nós vamos ver alguns textos avulsos aí, mas a carta mesmo nós vamos estudar só na semana que vem. Hoje é só a introdução da aula. E vamos lá, pode passar. Introdução de Sofonias. Primeiro, Sofonias, o livro. O autor é o profeta Sofonias, e a data que ele escreveu foi em 625 anos antes de Cristo. Pode passar. O profeta e a sua época. Alguém abre para mim em 2 Crônicas 34, 3. Sofonias nasceu em berço nobre, como nós vemos lá no capítulo 1, versículo 1. Alguém lê aí Sofonias 1:1? Quem tiver aberto Sofonias pode ler. Certo? Então aqui você vê que ele tem uma linhagem longa, né? Fala lá, Cusi, Gedalias, Amarias, Zedequias, Josias, Amon, rei de Judá. Isso aqui é muito importante, rei de Judá. Isso aqui define o quê? Que ele era da linhagem real. Então Sofonias, ele era um profeta, ele era um príncipe, nós vamos dizer assim, né? Porque ele estava na linhagem real. Pode ser que ele nunca assumiu o trono, porque era somente o herdeiro, né? O primogênito que assumiu o trono. Então ele era da família real, mas ele era um profeta. Isso é uma coisa rara você ver nos profetas, eles virem de linhagem real. Alguns profetas até tinham acesso ao trono, porque eram amigos do rei. Então eles conversavam com o rei, eles ficavam sempre junto na casa real, mas não eram de família real. Sofonias era. Então Sofonias nasceu em berço nobre e, ao que tudo indica, ajudou a preparar Judá para o reavivamento que ocorreu sob a liderança do piedoso rei Josias em 621. Pode ler lá em 2 Crônicas, quem achou? 34, 3. 34, 3. Então, ali ele fala do rei Josias. O rei Josias, ele pegou um reinado ruim, antigo, antes dele, né? Quando ele assumiu, ele mudou as coisas que estavam lá. Ele fala ali que eles tiraram, foi nessa época, né, do reinado de Josias, que eles tiraram os altos, né, as imagens de fundição, de escultura, eles tiraram as idolatrias que estavam no meio do povo. Eles faziam muito isso, né? Eles faziam aliança com os povos estrangeiros, e aí começava a trazer a idolatria para o meio do povo de Israel. E os reis que faziam isso contaminavam o povo todo, e às vezes acontecia de levantar um rei como ele, como Ezequias também depois, que purificou o povo. E quem era o profeta da época de Josias era justamente o profeta Sofonias. Por mais de meio século, Judá viveu dias perversos sob o reinado de Manassés e Amon. Então Manassés e Amon, que foram antes de Josias, eles contaminaram o povo muito com idolatria. E aí quando chegou Josias, né, por mais de meio século, esses dois reis reinando em 50 anos, os dois juntos, chegou Josias e conseguiu tirar isso do meio do povo, junto com Sofonias, o profeta. Pode passar? Sofonias chamou o seu povo ao arrependimento. A reforma aconteceu
Mas depois da morte de Josias, grande parte do povo e de seus líderes voltaram à antiga vida de pecado. Então, a mesma coisa que acontecia na época dos juízes, também acontecia na época dos reis. Era mais fácil o povo voltar ao pecado e à idolatria e às práticas erradas, do que eles permanecer naquilo que tinha sido deixado pelo rei anterior. Então, quando Josias morreu, o povo voltou ao pecado. Por quê? Porque o rei, basicamente, é quem determinava o que o povo fazia. Aí se entrava um rei ruim, o rei fazia a idolatria entrar no meio do povo de novo, e o povo voltava às mesmas práticas. Acharam dentro do templo, então eles não entravam no templo. Foi Esdras, né? Foi a época de Esdras e Neemias, né? Que foi era a lei, né? Era o Pentateuco ali. Era a escritura, né? É a mesma coisa de as igrejas parar de funcionar, perder a Bíblia dentro da igreja, ninguém sabia nada da Bíblia. Não sabia. É o que eu falo. O rei, ele determinava o que o povo tinha que fazer. E quando entrava um rei ruim, o povo caía. Então, eles dependiam do rei. Da mesma forma que dependia do juiz, né? Na época que eram os juízes, para falar a verdade, foi uma época muito melhor que a época dos reis. Porque o juiz, ele era uma pessoa levantada por Deus para poder fazer o povo entrar em conserto, para poder fazer o povo animar, reavivar espiritualmente. O rei, ele não era uma pessoa escolhida por Deus. O rei, ele era da linhagem. Então Deus escolheu o primeiro rei lá, escolheu Saul, depois Deus escolheu Davi, né? E enquanto Deus escolhia o rei, aí depois disso, era a linhagem. O primogênito assumia o trono, se o primogênito fosse ruim, o reinado ia ser ruim. Aí o povo pagava, entende? O juiz era Deus que levantava. Deus levantava o juiz, ele botava o povo em ordem, o povo deixava a idolatria, praticava as coisas certas. Daí o juiz morria, voltava às práticas erradas. Era um ciclo vicioso, né? Ficava sempre naquela mesma história. Pode passar? E foi o que aconteceu na época do rei Josias. O tema da carta o julgamento é o tema da carta, é o tema central da mensagem de Sofonias, o julgamento. O cumprimento imediato aconteceu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, capturou Judá. O cumprimento final se dará no dia do Senhor. Durante os anos da tribulação, Sofonias também predisse o juízo das nações pagãs. Então a carta de Sofonias é isso. Primeiro ele fala lá do que nós estávamos falando em Abacuque, né? Da invasão da Babilônia e levar Judá em cativo, né? Que foi pouco tempo depois isso aqui, era a mesma mensagem que trouxe Abacuque. Quando o Judá foi capturado por Babilônia, aí ele fala no final da carta, também fala do dia do Senhor, ou seja, do tempo escatológico, né, da época de Cristo, quando ele retornar. Fala dos anos durante a tribulação e fala também sobre o juízo das nações pagãs. Então Sofonias tanto fala das coisas que iam acontecer na época dele, quanto das coisas que vão acontecer só no Apocalipse. Então é uma carta escatológica, né? É uma carta, ele é um profeta que teve revelações do futuro, assim como muitos outros que nós vimos aqui dos profetas menores. Tá? Ficou claro mesmo, não dá para ler. Eu vou ver aqui. O irmão consegue ver aí o que está escrito ali em vermelho? (2:13), 2:13, né? E o outro é 3:8. O outro é 3:8. O outro é 3:8. Ó, eu vou ter que mudar as cores depois, na próxima. Tanto em termos imediato, como no caso de Nínive, que caiu em 612, né, que foi próximo dessa época aí,
que a Assíria invadiu Nínive, né, como a gente lembra também, no livro anterior que nós estudamos. Nós podemos ver lá em Sofonias, alguém abre aí, Sofonias 2:13. E alguém abre em Sofonias 3:8. Então, a carta tanto trata de termos imediatos, de julgamentos imediatos, como aconteceu com Nínive, porque ele escreveu em 625, e Nínive caiu em 612. Então, foi um julgamento que Deus trouxe através... qual que foi o livro anterior? Foi de Abacuque, foi Naum, né? Deus trouxe através de Naum nessa época, e julgou Nínive, através da Síria. Pode passar, pode ler, quem achou aí. Então, olha aqui ele fala da Assíria, isso, ele fala da Assíria, né? Quando Nínive foi invadido, perdão, eu falei que Nínive foi invadida pela Assíria, não é isso. Nínive foi invadida pela Babilônia. A Babilônia invadiu Nínive e tomou ela, né? E acabou com a Assíria naquela época através do profeta Naum. E depois Abacuque trouxe o julgamento contra Judá através de Babilônia também, né? Eles estavam tomando tudo naquela época, assim como a Síria fez, a Babilônia estava fazendo também, né? Junto com os meu Deus, eu esqueci o nome do povo lá que estava junto com a Babilônia. Quem lembra? Não. Eu não lembro. Eu não lembro o nome do povo que estava junto com a Babilônia naquela época lá, que invadiu a Assíria. Agora eu esqueci. Se vou lembrar, depois eu falo. Então, quantos julgamentos futuros, que está lá em 3:8. Quem achou pode ler? Então, esse aqui é o julgamento contra as nações. Então, quando Deus trazia o juízo através de Sofonias, ele tanto estava falando das coisas que iam acontecer naquela época, como a invasão da Assíria, né, que seria destruída por Babilônia, quanto de coisas futuras, como ela leu aqui agora, coisas que ainda vão acontecer, né? Ele está falando aqui da época da grande tribulação. É que nós vamos ver depois o texto completo nessas últimas aulas, e vocês vão entender. Que está falando ainda do tempo da grande tribulação e não do tempo que ele vivia naquela época. Ele foi um profeta que trouxe revelações futuras também. O livro termina com uma descrição gloriosa do milênio vindouro, que também faz parte do dia do Senhor. Então ele também fala do julgamento da grande tribulação, tanto quanto da época da Nova Jerusalém, da época do milênio, em que a terra vai estar dividida, né? Vai ter a Nova Jerusalém na terra, na época do milênio, 1 ano de paz, 1000 anos de paz, enquanto do outro lado do muro, mesmo estando em paz, mas ainda vai ser separado do povo de Deus, o povo do mundo, o povo que ficou na época da grande tribulação. Pode passar? Aqui o esboço de Sofonias. Como ficou muito claro ali, não dá para enxergar direito, eu vou estar lendo aqui. A primeira parte de Sofonias é dividido em 3 partes. A primeira parte de Sofonias é o capítulo 1, versículo 1, que foi lido hoje. O autor e a época da profecia. A segunda parte, ela se divide assim: as profecias de juízo, do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 8. A. Juízo contra Judá, do 2 até o 18. B. Exortação ao arrependimento, 2, do 1 até o 3. C.
juízo contra as nações gentias, 2 do 4 até o 15. Aí dentro do C temos 4 partes: Filistia a oeste, 2 do 4 ao 7, Moabe e Amon a leste, 2 do 8 até o 11, 3, Etiópia ao sul, 2, 12, 4, Assíria ao norte, 2 do 13 ao 15. E aí você repara o que aqui? Que Deus tratou com as nações dos 4 cantos, né? Ele fala do oeste primeiro, do leste, do sul e do norte. Então as nações gentias foram julgadas dos 4 cantos ali. Aí D, juízos contra Jerusalém, 3 do 1 até o 7. E, juízos contra as nações, 3, 8, que foi lido hoje. E a terceira parte, as profecias de bênção, 3 do 9 até o 20. A, bênçãos futuras para os gentios, 3 do 9 até o 10. B, bênçãos futuras para os judeus, 3 do 11 até o 20. Isso aqui é o que nós vamos estudar, né, no decorrer desse mês, que nós vamos terminar esse mês, a carta de Sofonias. Pode passar, irmão? É uma lição curta. Aqui, vai estar encerrando. É a cronologia de Sofonias. Então, em vez de eu tirar uma foto, que nem eu tinha feito na aula passada, eu fiz a tabela ali, cronológica, que aí ficou mais fácil da gente enxergar, né? Vamos lá, então, ver a época que aconteceu as coisas aqui. Sargão II, isso aí, era o rei da Assíria. Em 722, ele conquistou Israel. Ezequias se torna rei de Judá, em 715. Aí depois de Ezequias, veio Josias, e Sofonias junto com Josias. Então, 640, Josias se torna rei de Judá, e Sofonias começa seu ministério profético. Esse Ezequias aí, ele foi um rei bom. Ele foi aquele rei que Deus falou para ele assim: bota a tua casa em ordem, porque eu vou levar a sua vida. Você vai morrer logo. E aí fala na Bíblia que ele deitou de lado na cama, chorou amargamente e clama a Deus. E Deus deu 15 anos contados de vida para ele. Então ele sabia até quando ele ia morrer. 15 anos Deus deu a mais de vida para ele. Ele não era um rei ruim, mas ele não fazia tudo certo também. Ele precisava pôr a casa em ordem. O que significa isso? Que é aquela pessoa que ele vai à igreja, mas a família dele não é convertida. Ele é o pai da família, ele é o dono da casa, mas ele não administra bem os filhos que ele tem. Isso aí me faz lembrar de uma pessoa, Jó. A palavra de Deus fala que Jó, ele foi aquele homem servo piedoso de Deus, mas a mulher dele não acreditava, não servia a Deus, e nenhum dos filhos dele servia a Deus. Por quê? Porque fala que Jó, ele sacrificava por ele e pela sua família. Não fala em nenhum momento que os filhos de Jó sacrificavam juntamente com ele. Não, ele ia sozinho, ele era um sacerdote da família. Jó é um livro muito antigo. Ele é para vocês terem noção, como a época o tesouro era contado com cabeças de gado, vamos falar assim, a riqueza era contada em animais. Você repara que ele é antes de Abraão. Então ele é muito antigo, né? Ele é pouco tempo depois do dilúvio. Não é muito tempo depois de Noé. Mas como não fala muito de Jó no passado, a gente não sabe a data certa. E aí, ele sacrificava pela família. Ele era uma pessoa piedosa a Deus. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Mas a família dele não era. Tanto é que Deus renovou a família dele, né? Só manteve a mulher. Os filhos trocou tudo, vamos falar assim. Tanto que os filhos dele morreram dentro de uma casa de festa. Fala que estava numa das casas dele festejando. E eu não lembro o que foi que aconteceu. Se entrou invasão, eu não lembro certinho. Eu não lembro o que foi que aconteceu, que morreu todos os filhos dele dentro da casa. Então, tem que ler lá certinho, no comecinho de Jó.
Eu não lembro certinho. Só quem quiser ver aí, acha em Jó aí, o comecinho da carta aí já vai estar falando da morte dos filhos dele. E aí lê para mim. Então, Ezequias era assim. Ele era um rei bom, servia a Deus, a família dele não, e o povo ainda tinha idolatria no meio do povo. Por isso que Josias teve que tirar a idolatria do meio do povo, porque ainda tinha algumas coisas de idolatria. Aí, quando Deus deu aquele tempo de vida a mais para ele, ele também derrubou os altos que estavam lá em Israel, em Judá, aliás. Aí em 640, Josias se torna rei de Judá e Sofonias começa seu ministério profético. Aí os dois, de fato, reaviva o povo de Deus. Os dois mudam o povo de Deus e o povo volta a servir a Deus. E Jeremias, olha como é que eles são todos contemporâneos. Jeremias começa seu ministério profético em 627. Foi pouquinho tempo depois que começou Sofonias. 627, tanto é que essa aí foi a época que Sofonias e Jeremias também viram o cativeiro babilônio, que Abacuque tinha profetizado e também Sofonias tinha profetizado sobre o cativeiro babilônio. 612, Nínive, a capital da Síria, é saqueada pelos babilônios. Então os babilônios tanto levaram Judá em cativeiro, quanto também destruíram a Síria em 612, foi tudo junto ali. 609, no Egito, Neco mata o rei Josias durante a batalha. E 586, Nabucodonosor da Babilônia conquista Judá. Então eles foram levados cativo em 586. Então tudo muito perto ali. Daniel, os três que eram junto com Daniel, né? Isael, Misael, Amazias. É que uns deles foram para o Egito, outros deles ficaram em Judá, e quem não ficou foi levado em cativeiro para a Babilônia. Eles são bem contemporâneos, né? Porque essa época aqui, você vai ver que depois, pouco tempo depois, acabou os profetas. Aí depois o primeiro profeta que foi levantado foi o primo de Jesus, né? João Batista. Até ali, depois que nós encerrar aqui os profetas menores, acabou em Malaquias. Depois que nós terminar Malaquias, vocês vão ver que não teve mais profeta. Só vai ter depois João Batista. 400 anos. Alguém achou aí a morte dos filhos de Jó? Caiu a casa, né? Teve um vendaval, foi isso? Eu tava tentando lembrar se era um terremoto ou se eram os inimigos que tinham invadido. Então, como eu falei, né? Foi uma época em que o rei era bom, a família dele não servia a Deus, assim como foi na época de Jó, né? Jó fazia sacrifícios por causa dos filhos dele, cometeu um monte de pecado, eles não sabiam o que ele tinha feito, ele fazia sacrifício pela família, porque eles não serviam a Deus, né? E a mesma coisa na época de Ezequias, né? A mesma coisa, põe sua casa em ordem porque eu vou levar a sua vida. Por quê? Porque a casa dele era bagunçada, né? Israel estava ficando bagunçado também, porque ele servia a Deus, mas o povo não queria, acho que ele não obrigava, né? Não impunha. Não. Ele era um rei bom. Isso. Aí, por consequência, o povo também estava fazendo idolatria naquela época lá, né? Tinha altos, tinha idolatria postos ídolos naquela época. Tanto é que isso aí foi o que Josias tirou de vez, porque Josias foi logo depois dele. Era rei Ezequias. O povo já tinha idolatria antiga e continuou.
Exatamente. Pode passar? Então, como nós lemos hoje já, Sofonias 1:1 é a primeira parte, pode passar? O autor é a sua época. Sofonias significa o Senhor esconde. A longa genealogia sugere uma linhagem nobre, na qual o piedoso rei Ezequias é seu trisavô, né? É trisavô do profeta. Você vê aqui, Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, que é o rei que nós vimos, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, ele fala aqui até Ezequias. Quando eles voltam a linhagem até um rei, é porque eles querem indicar que aquele homem era da linhagem nobre. Eles querem mostrar que ele era parente, ele era trisneto, né, do rei Ezequias. E ele fala aqui a época dele, que era nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Amém, amados? Deus abençoe a vida de cada um. Só lembrando aqui que Ezequias era rei de Israel e Josias era rei de Judá, naquela época que já estavam separados, reino do norte e reino do sul. Por isso que ele não era, né, da mesma época que e Josias, ele era antecedente de Amon e não de Ezequias, tá bom? Então, a próxima lição, nós vamos estar estudando a segunda parte, as profecias de juízo contra Judá, que vai estar capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 18. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.